Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. Se prepara aí que eu vou te contar uma situação hipotética e você escolherá uma opção. Sua escolha pode revelar características íntimas e ainda coisas sobre o futuro da sua vida. O que você prefere? Ganhar R$ 50 agora ou R$ 100 daqui a um mês? Essa história de fazer escolhas que postergam gratificações, você já ouviu falar no teste do marshmallow, aquele em que crianças tinham que esperar sozinhas em uma sala com a tentação de um marshmallow no pratinho. Se elas conseguissem esperar, elas poderiam comer 2 marshmallows ao invés de um. Essa espera não foi tão fácil assim para muitas crianças que não conseguiram. As crianças sofriam bastante ao ter que esperar para ganhar o segundo marshmallow. Você se identificou com aquelas que comiam logo de cara e seguiu a vida. Afinal, é melhor um doce na mão do que dois voando. Assim como no experimento, essa coisa de autocontrole pode ser bastante difícil, já que envolve fazer sacrifícios. Sacrificar prazeres imediatos para ganhar mais no futuro nunca fez muito sentido para você. Parece melhor passar a tarde no gameplay ou nas redes sociais do que se engajar nas tarefas e projetos. Afinal, que futuro é esse? Para que isso? Ninguém sabe dizer o que vai acontecer amanhã, quiçá daqui a um ano. Procrastinar um pouco não faz mal a ninguém. É melhor se divertir hoje, que depois a gente vê o que faz nesse tal de futuro. Correr riscos a longo prazo parece ruim, mas mesmo pensando assim, você teve que fazer alguns sacrifícios ao longo da vida. Como naquele dia que queria emagrecer e ficou lá, na festa, passando vontade de comer as coxinhas. Ou ainda quando ficou sem ir ao cinema e foi tomado pelo tédio porque estava juntando dinheiro para fazer aquela viagem. Foi muito difícil sacrificar prazeres imediatos para ter benefícios no futuro. Você não conseguiu seguir firme e forte, não conseguiu segurar e lá foi você se acabar em salgadinhos e também não juntou todo o dinheiro que precisava na viagem. Você foi aquele jovem que se distraía facilmente, tinha dificuldades de lidar com situações de conflito e estresse. Suas notas eram medianas e às vezes até rolava recuperações. Você nunca conseguiu planejar a semana e descrever as tarefas que eram importantes no seu dia. A procrastinação te dominou. Aí foi ladeira abaixo. Você ganhou alguns quilinhos a mais e as roupas pareciam ter encolhido. Seu desempenho nas tarefas e projetos piorou e as reclamações te perturbavam. Você nem conseguia mais se lembrar quais eram seus objetivos de vida. Qualquer coisa te irritava e você reagia de maneira agressiva. Pensar de maneira lógica deixou de fazer parte de você. No seu cérebro, o sistema límbico dominou geral e você passou a agir de maneira imediata e impulsiva. O tempo passou e você cresceu. No seu cérebro, o córtex pré-frontal começou um combate com o sistema límbico. O pré-frontal defendia o equilíbrio dos poderes. Com o límbico no poder, você adquiriu maus hábitos na sua juventude. Dizia o pré-frontal: Precisa pensar mais no futuro. Se autocontrolar pode diminuir o sofrimento dos fracassos e frustrações. Você vai melhorar o humor, o planejamento e impulsionar para o sucesso. O pré-frontal foi ganhando espaço. Você começou a pensar que sacrifícios imediatos talvez não precisem ser tão desagradáveis diante das possibilidades que os benefícios maiores no futuro podem te proporcionar. Atrasar gratificações na sua vida passou a ser considerada como um investimento em você mesmo. Investimentos a longo prazo envolvem riscos, mas isso não significa que serão acompanhados por sofrimento. Ufa! Combate resolvido entre o pré-frontal e o límbico para seguir a vida de uma forma mais leve. Você precisa aprender a resistir às tentações para viver melhor. Para saber se proteger do seu sistema límbico e lutar contra o imediatismo, você aprende 2 dicas para se autocontrolar e impulsionar o seu sucesso. Você pode evitar situações em que sabe que será imediatista e não vai conseguir resistir. Sim, porque nem sempre dá para resistir. Por exemplo, você evita fazer brigadeiro com a lata toda de leite condensado. Quando está sozinho, faz só 1/4 da receita, porque assim pode consumir menos calorias e evitar aquela gordurinha a mais. Você também evita comprar chocolates enormes.
Passa a comprar um bombom de cada vez ao invés de uma barra inteira. Mas espera aí, e quando eu não conseguir controlar a situação, o que eu faço? Em situações inevitáveis, como eventos de trabalho ou familiares, você tenta se distrair das tentações, como a mesa de coxinhas ou aquela pessoa chata que você costuma responder atravessado. Procure conversar com pessoas mais divertidas, dançar ou ainda reduzir o tempo que passa nesses eventos. Resistir às tentações envolvendo técnicas de autocontrole que podem ser automatizadas com o pensamento lá do seu pré-frontal, de fazer planos, se, então. Se eu estudar para a prova, então consigo o diploma e posso exercer a profissão. Se eu fizer exercícios diariamente, consigo manter a minha dieta e saúde em dia. Você consegue imaginar e se conectar com resultados no futuro. Tente se distanciar dessa visão restrita ao presente. Amplie sua perspectiva e capacidade de análise ao estabelecer relações entre seu comportamento atual e o futuro. Fazer exercícios físicos fará você viver mais e melhor. Estudar fará de você um profissional de qualidade e independente financeiramente. Assuma o controle e planeje o seu sucesso, equilibrando os poderes do límbico e pré-frontal. Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.